Olá, moçadinha do quarto ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana, vamos juntos trabalhar história, chegada dos portugueses. Vamos voltar para a nossa aula lá na ficha de atividades, fazendo a correção da página 129 e 130. Vamos iniciar com a leitura. Propriedades do pau-brasil. As qualidades do pau-brasil já eram conhecidas no ano da colonização do Brasil, em 1500, mas só cerca de 15 anos depois, o interesse em explorar as árvores das terras brasileiras começou. Isso porque nesse período a demanda de pau-brasil estava pequena em comparação com a sua grande procura. Assim, aumentou o desejo dos portugueses de começar a importar árvores do Brasil para o continente europeu. Essa grande procura na época acontecia porque a madeira da árvore apresentava várias utilidades. Da madeira era extraído um pigmento de coloração vermelha que era muito utilizado para tingir tecidos diversos e possuía um altíssimo valor comercial. Com a madeira, também era possível fabricar móveis e vários outros objetos por meio da carpintaria. E aí, sabe o que aconteceu com o pau-brasil? Entrou em extinção. E lembrando que essa tinta que é extraída do pau-brasil para fazer a cor vermelha era muito difícil de ser fabricada. E aí, com o corante ali extraído do pau-brasil se tornou muito fácil e com isso muito valioso. Antigamente só as pessoas muito ricas, com muito dinheiro que usava roupas de cor vermelha por conta de ser um tecido mais caro. Quase em extinção. Nos 30 primeiros anos da colonização portuguesa no Brasil, a principal atividade realizada no país foi a exploração de pau-brasil, mas a atividade continuou sendo realizada por mais 370 anos. Isso resultou em vários quilômetros de florestas totalmente devastados e quase extinção da árvore. O chamado ciclo econômico do pau-brasil só terminou no início do século XIX, quando foi descoberto na Europa um corante artificial semelhante ao extraído da árvore. Então, de acordo com o texto que a gente leu agora, na letra A, qual era a utilidade do pau-brasil na Europa? Era o quê? Tingir o tecido de vermelho, E também para a fabricação de móveis. Letra A. Então, o principal aqui na letra A que nós vamos colocar dele, do pau-brasil. Dele é extraído um pigmento vermelho que é utilizado para tingir tecidos e a madeira para a carpintaria, Mas o principal é a questão do pigmento para tingir os tecidos. Letra B. Qual foi o resultado da exploração do pau-brasil pelos portugueses? Foi a quase extinção do pau-brasil devido ao desmatamento desordenado. Então,
A exploração desordenada. Letra B. Vamos lá. Hoje, o pau-brasil está quase extinto devido à exploração desmedida. Então, hoje é uma árvore que é proibida ser cortada, porque ela está quase em extinção. Número 2. Ache no caça-palavras as palavras que completam corretamente as frases a seguir. Então, nós vamos fazer as frases, a correção, e aí depois vocês teriam que ter encontrado no caça-palavras essas palavras, ok? Então, vamos lá. Letra A. Um dos principais produtos produzidos pelos portugueses na colonização do Brasil foi a cana-de-açúcar. Então, número 2, letra A, cana-de-açúcar. Letra B. A colonização do Brasil aconteceu com base na escravidão. Começou com a escravidão dos indígenas e aí depois vieram os africanos. Escravidão. Letra C. Os povos africanos foram muito importantes para a construção da cultura brasileira, porque eles também colaboraram com a nossa cultura. Assim, teve toda uma mistura, portugueses, indígenas, africanos e depois com as chegadas de novos imigrantes. Então, cultura. E letra D. A escravização realizada pelos portugueses não foi apenas de africanos, mas também de, que nós falamos aqui no início, indígenas. Indígenas. Indígenas, ok? Então, vamos voltar lá para o nosso livro agora, na página 236. Vamos lá. Na 236. Opa! 236 não, falei errado. Desculpa, gente. É 238. Colonização do Brasil. Tá? 238. Até 1530, o que foi mesmo que aconteceu em 1530? Foi quando iniciou oficialmente a colonização do Brasil. 30 anos após a descoberta. Ficaram os portugueses aqui, mas o rei de Portugal só mandou mais portugueses para cá em 1530. Então, até 1530, os portugueses pouco fizeram no sentido de ocupar efetivamente o território brasileiro. Algumas expedições foram enviadas para o reconhecimento das terras. Quando os portugueses deram início à exploração das terras brasileiras, o Brasil ainda não existia como país. Era uma colônia portuguesa e não tinha ainda a extensão territorial atual. Uma parte dele pertencia aos portugueses e a outra aos espanhóis. O rei de Portugal determinou a divisão do território da colônia em vários lotes e doou a alguns aristocratas.
Esses lotes foram chamados de capitanias e cada uma foi entregue a um português de confiança do rei, os aristocratas aqui no caso, que deveria explorar essas terras e defendê-las de invasões estrangeiras. O cultivo da cana-de-açúcar foi introduzido no Brasil pelos portugueses que desejavam ter muito lucro produzindo açúcar. Esse produto era uma especiaria muito cobiçada na Europa. Então, os portugueses visavam novamente muito lucro, dinheiro, e com isso, como aqui no Brasil, se plantava muito bem a cana-de-açúcar, eles conseguiam produzir o açúcar e assim render mais dinheiro. Como nós vimos aqui, nós já vamos ver lá mais para frente também, o Brasil ele foi dividido entre portugueses e uma parte para espanhóis anos depois, tá? E a parte portuguesa, que ficou a maior parte de todas, né, foi dividida em lotes. Ele separou, pegou o mapa do Brasil e dividiu em faixas. E aí cada faixa daquela, ó, como se fosse mais ou menos assim, pessoal. Nós temos aqui o mapa do Brasil, né? Eu não sou nada boa em desenho, tá? Então, ele dividiu em lotes, assim, ó, como se pegasse linhas retas mesmo, tá? E aí, cada pedaço desse era uma capitania. E essas capitanias foram doadas a pessoas de muita importância e que fossem muito amigas do rei de Portugal. Para facilitar o transporte, então voltando lá para a cana-de-açúcar, né? Eles começaram a produzir a cana-de-açúcar no Brasil e queriam ter muito lucro, porque a cana-de-açúcar se conseguia a produção de açúcar, que é uma especiaria na época muito cara, dava muito dinheiro. Hoje o açúcar é um valor muito acessível, né? Então, olha lá. Para facilitar o transporte e mover as moendas, que são moendas, aqui no glossário está dizendo, mecanismo que extrai o suco da cana. Então, é um mecanismo para tirar aquele suco da cana. Para facilitar e mover as moendas, os portugueses trouxeram o gado. Por sua vez, além de auxiliar nessas atividades, servia também para abastecer as famílias com leite e carne. Então assim chegou o gado. Grande parte dos engenhos de açúcar foram instalados no litoral da atual região Nordeste, por causa do solo propício para a cultura da cana-de-açúcar. O que são engenhos? Complexos em que se dava a produção de produtos derivados da cana-de-açúcar. De uma forma bem simplória de dizer, a gente pode dizer que é como se fossem as fábricas. Grande parte dos engenhos foi para a região Nordeste, já li essa parte aqui. Aí nós temos a imagem, olha lá. O que essa imagem está retratando? Um engenho de Pernambuco, lá na região Nordeste brasileira, onde se extraíam produtos à base da cana-de-açúcar, entre eles o açúcar, que era uma especiaria e custava muito caro. A criação de gado também contribuiu para a transformação do espaço brasileiro. No litoral do atual Nordeste, por exemplo, como o gado ocupava as terras que poderiam ser aproveitadas para o cultivo da cana, os senhores de engenho passaram a criar os rebanhos em outros espaços, levando esse tipo de atividade para o interior. Então começou cada vez mais a exploração do interior do Brasil. Ao sul da colônia, a área para o pasto, além de extensa, era de boa qualidade. Aos poucos, a criação de animais foi crescendo. Nas fazendas era produzido o charque, que ainda tem muito lugar que chama de charque, né? A carne salgada, a carne seca, que depois foi chamando carne seca, que passou a abastecer várias regiões brasileiras. Devido ao desenvolvimento dessas atividades,
muitas vilas e cidades foram surgindo e a colônia foi se transformando, ou seja, o Brasil foi se desenvolvendo cada vez mais. Olha lá o caça-palavras. Ache no caça-palavras as palavras que completam corretamente as frases a seguir. Eu vou fazer aqui no livro digital a resposta, tá bom? E vocês podem me acompanhar aí. Letra A. Os lotes de terras doados pelo rei de Portugal se chamavam capitanias. Nós falamos sobre as capitanias. Letra B. Os engenhos eram os locais onde se realizavam todos os processos de produção do açúcar. Engenhos. Letra C. O gado foi usado inicialmente para movimentar as moendas, que é aquele mecanismo para extrair o caldo da cana, o suco lá de dentro, o líquido de dentro da cana. As palavras, vou mostrar para vocês, capitanias estão aqui, você também pode fazer no seu livro digital, tá? A palavra moendas está aqui, onde eu comecei a fazer agora, moendas. A palavra engenhos está aqui na horizontal. Opa! Engenhos está aqui. Ok, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho da cana-de-açúcar agora. Essa grande produção que rendeu tanto dinheiro para Portugal. O cultivo da cana-de-açúcar foi uma atividade fundamental no processo de colonização do Brasil. Entretanto, os engenhos envolviam o trabalho de inúmeras pessoas que, na maioria, eram africanos escravizados. Estudaremos os africanos no próximo capítulo. Pode-se afirmar que o açúcar foi o principal produto da colonização, principalmente após 1570. Embora as capitanias de Pernambuco e da Bahia acumulassem algumas vantagens para a produção de açúcar, outras capitanias também foram utilizadas para esse sistema. Então vamos ver mais algumas informações ali. Você sabe quais eram as etapas da produção de açúcar nos engenhos? Você imagina como que era feito o açúcar naquela época? Primeiramente, a cana-de-açúcar era plantada, cultivada, cortada e carregada até as moendas por trabalhadores escravizados. Nas moendas, movidas por escravos ou por animais de tração, como o boi, a cana-de-açúcar era esmagada e seu caldo era retido. Todo o caldo era colocado em caldeiras ferventes para engrossar. Esse caldo grosso era transferido para a casa de purgar e colocado em recipientes de barro com um furo na parte de baixo, pelo qual escorria a água que ainda havia no caldo. O caldo ficava nesse local por até 5 dias. Ao final desse processo, formava-se um bloco de açúcar de cor amarelada. Esses blocos eram enviados para a Europa e lá eram refinados e vendidos. Aqui é a imagem de um engenho de açúcar, novamente, com mão de obra escrava. No próximo capítulo, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a questão dos africanos, tá? E o mão na massa. Leia o relato a seguir, escrito no século XVI pelo funcionário português Pero de Magalhães Gândavo. Além das plantas que produzem por si estas frutas e mantimentos que na terra se comem, há outras de que os moradores fazem suas fazendas,
convenha saber, muitas canas de açúcar e algodões, que é a principal fazenda que há nestas partes, de que todos se ajuntam e fazem muito proveito em cada uma destas capitanias, especialmente na de Pernambuco, que são feitos perto de 30 engenhos, e na Baía de Salvador, quase outros tantos, donde se tira cada um ano grande quantidade de açúcares e se dá infinito algodão, e mais sem comparação que em nenhuma das outras. Percebam ali também a forma de escrita totalmente diferente, né, lá da época de 1500, e o português de Portugal, que é um pouco diferente do nosso sim. Agora, responda às questões. Você achou a linguagem utilizada no texto diferente? Sim, né, pessoal? Por quê? Porque foi uma linguagem utilizada há muitos anos atrás e com um português semelhante ao nosso, que é o português de Portugal. Então, vamos lá escrever. Opa. Sim, pois foi escrita há muitos anos atrás e no português de... Opa, comi o i aqui. E no português de Portugal. Número 2, vou continuar aqui no livro digital. Do que Pedro de Magalhães Gândavo está falando em seu relato? Ele está falando da produção de algodão, açúcar e açúcar na colônia portuguesa. Então, ele está se referindo da produção de algodão e açúcar na colônia brasileira. Número 3. O autor cita 2 lugares do Brasil. Em qual região ficam esses lugares? Ele fala de Pernambuco e Bahia, que ficam no Nordeste brasileiro. Certo? 4. Qual é a relação que essa região possuía com a produção de açúcar? Era uma região central da produção de açúcar no Brasil colonial, porque o solo era propício. Então, era a região central da produção de açúcar no Brasil colonial, que é da época da colônia, devido ao solo propício ao posicionamento estratégico, geográfico e etc. Certo? Então, era uma região central, tinha um solo muito fértil para a produção da cana-de-açúcar e era o litoral, que era o caminho mais fácil para ir para Portugal. E assim ser feito todo o processo de refinar o açúcar e aí toda a venda. Certo, pessoal? Então, por enquanto, nós vamos parar por aqui nas nossas aulas de história. Nos vemos em breve nas próximas aulas. Um beijo carinhoso para vocês. Tchau, tchau, galerinha!